queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui sempre conversando um pouquinho sobre algum aspecto da língua, não é verdade? Pois é, hoje a nossa conversa é sobre literatura. E nós vamos estudar dois estilos literários bem interessantes que compõem a literatura colonial. São eles o barroco e o arcadismo. Lembro sempre a você que aqui as informações elas são elementares, são muito básicas para que você inicie o seu estudo. E aí, dependendo do seu objetivo, você vai aprofundar as suas pesquisas, vai intensificar as suas leituras. Combinado? Então vamos lá? Vamos agora voltar no tempo e vamos chegar à época do barroco. Então, estamos aqui tratando do estilo literário barroco. No Brasil, ele tem um início oficial, convencional. Nós já sabemos isso. Um estilo literário, ele é iniciado, ele é considerado oficial a partir da publicação de uma obra. E isso aconteceu com o estilo barroco, sim. Em 1601, nós tivemos a publicação da obra Prosopopeia, de Bento Teixeira. Então, a partir dela, ficou convencionado que o barroco começou no Brasil. E agora, você precisa fazer um exercício, gente. 1601. Vamos retornar aí no tempo. Vamos imaginar um Brasil no início do século 17. Se você não fizer essa adaptação, aí realmente vai ficar difícil, para nós entendermos aqui esse período. Então, nós não temos o Brasil inteiro, como você imagina. Nós temos uma concentração no Nordeste, Salvador sendo o polo mais importante, político, econômico, social, e temos uma leitura muito diferenciada da que nós conhecemos hoje, gente? Não era possível no século XVII você atravessar a rua e ir até uma livraria e escolher um livro para você comprar. Também não era possível você fazer um pedido pela internet, muito menos, Então, tudo era muito diferente. A divulgação das obras, a divulgação dos poemas era feita de forma oral, e através de manuscritos, de cópias que os próprios poetas faziam. Quem era o público que lia nessa época? Um público, gente, muito restrito. Claro que muito restrito. Nós estamos falando de um Brasil recém-descoberto, recém-invadido, com características educacionais quase que, nem posso dizer insignificantes, mas muito, muito ainda fragilizadas. Não tínhamos universidade. Claro, os nossos poetas, os nossos homens de letras, eles eram estudados na Europa. Iam para Portugal, na maioria das vezes, lá se formavam e retornavam ao Brasil com esses conhecimentos oriundos da Europa. E isso é importante para a gente entender uma coisa. Muito dessa produção, muita coisa que foi produzida aqui nessa literatura colonial, ela foi inspirada, copiada da produção europeia. Claro, Vamos começar a pensar um pouquinho no barroco, então? Bem, o início em 1601, você já conseguiu imaginar aí o Brasil dessa época. Temos um Brasil absolutamente diferente da Europa, principalmente em questões culturais, artísticas, literárias, E nós temos uma visão de mundo aqui desse homem barroco muito tumultuada, Como é que é essa figura? É um homem angustiado, que vive num mundo contraditório e instável.
Ele tem uma consciência muito bem firmada sobre a efemeridade do tempo. Ou seja, tudo vai passar muito rápido, e se tudo vai passar muito rápido, nada é constante, eu preciso aproveitar. E existe também essa concepção da fragilidade da vida. Tudo é passageiro, né? Nada vai durar para sempre. E por que esse homem, gente, é uma pessoa tão angustiada, tão conflituosa, que vive entre dilemas, né? Imagina a produção desse ser complicado, confuso, angustiado. É claro que o texto vai ser um texto repleto de contradições. E aí, quem já está pensando em antítese, paradoxos, hipérbatos, parabéns! É claro que o texto não vai ser um texto claro, límpido, linear. Não vai, porque o produtor do texto é um ser desajustado, né? Conflituoso. E da onde vem tanto problema, minha gente? Bem, aí nós precisamos dar um pulinho na Europa. E precisamos saber que lá estava se vivendo esse período de conflito, né? Entre duas visões antagônicas. A visão renascentista, com todas as características antropocêntricas, né, valorizando o homem, a razão, o pensamento crítico. E temos a visão teocêntrica, que é uma visão medieval, que é aquela em que Deus, acima de todas as pessoas, estava controlando e ditando as suas regras. E aí, realmente, o período que vem em seguida é um período de dúvida. Afinal de contas, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos considerar ainda o homem como centro de tudo e a razão como objetivo primeiro da nossa existência? Ou vamos nos submeter a Deus, tentar não pecar e, se pecarmos, pedirmos perdão para que garantamos o nosso lugar no paraíso? E essa confusão aqui, gente, é que vai gerar a angústia do homem barroco. Ora, ele vai se dedicar aos prazeres terrenos e carnais e vai se satisfazer com isso. Ora, ele vai se arrepender daquilo que havia feito e vai se redimir pedindo perdão a Deus para que seja aliviado da sua culpa. Então, esse antagonismo vai gerar o que a gente chama no barroco de fusionismo. O que é o fusionismo? É a fusão de duas visões antagônicas, né? Aquela que privilegia a razão e aquela que privilegia a emoção e o sentimento de arrependimento, que acontece muito no barroco. O fato é que aqui no Brasil nós não vivemos esses dois períodos, né? Vocês vão de concordar comigo. E essas influências são influências europeias. Os nossos escritores conheceram essa vivência, leram Camões e Mário de Sá, aqui com a influência renascentista, né? Leram Góngora e Quevedo com a influência medieval, e aí ficou essa dúvida, essa angústia. Afinal de contas, vamos seguir qual direção? Isso tudo vai aparecer no texto barroco, né? De maneira bem antagônica. E é assim que a gente justifica a linguagem. Já comentei, a linguagem vai ser antitética, paradoxal, com muitas frases interrogativas, porque o ser está se questionando, né? Esse ser que escreve, esse ser que pensa, que vive essa época. E temos também os hipérbatos, que são as inversões. Existem duas técnicas no barroco muito famosas, e você com certeza já ouviu falar nelas, que são o cultismo e o conceptismo. Partindo da ideia de que são textos, gente, rebuscados, que são textos muito bem elaborados no sentido de estratégias de produção da escrita, nós vamos encontrar o jogo de palavras e o jogo de ideias de uma
maneira muito simples, nós vamos dizer assim: o cultismo é o jogo de palavras. Então é aquele muito presente nos poemas, né, que vai mostrar um virtuosismo do texto, um preciosismo na escolha das palavras e que vai muitas vezes usar a técnica da disseminação e da recolha. O conceptismo vai ser o jogo de ideias, mais presente nos textos em prosa. E aí nós vamos encontrar aquela dedicação ao desenvolvimento do raciocínio lógico, para que as teses sejam comprovadas. Bem, mas afinal de contas, cadê o Brasil nessa história? Vamos falar de Brasil. Nós temos dois representantes do Barroco significativos, que são Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira, gente, português de nascimento, mas que veio para o Brasil e se dedicou muito tempo da sua vida às suas obras aqui. Era padre jesuíta, assim foi formado, dedicou-se a escrever sermões. E aí a gente já falou sobre sermão, né? Quando nós escutamos hoje sermão, nós pensamos assim, sermão é uma bronca. Mas o sermão é um texto que tem por objetivo uma fundamentação na doutrina cristã para se ensinar algo com fundamento moral. E Padre Antônio Vieira, gente, ele é mestre nos sermões. Os sermões de Vieira, eles são assim muito bem elaborados. E é ali que nós vamos encontrar exemplos riquíssimos do conceptismo que eu acabei de falar para vocês. Então ele tem um sermão maravilhoso que vai defender os índios. Ele tem cada sermão dele, gente, é realmente uma aula, vale a pena. Textos assim difíceis de leitura num primeiro momento, rebuscados, né? Nossa atenção precisa ser redobrada. E aí, nós chegamos ao grande nome considerado o primeiro poeta brasileiro de verdade, né? Que é Gregório de Matos. Gregório de Matos teve uma educação esmerada, foi para a Europa para estudar direito e é lá que ele tem contato com essa literatura toda, com essas informações todas. É lá que ele vai ler Camões, Mário de Sá, Gôngora, Quevedo, e é lá que ele vai absorver essas informações contraditórias, de angústia, de dúvida, e que vai retratar nos seus poemas. Só que Gregório de Matos, gente, é brasileiro, vivia no Brasil. Então é claro que ele vai acrescentar nessa produção algo nacional. Será que a gente pode falar assim, né? Algo brasileiro. E aí nós vamos comentar 3 tipos de texto que Gregório de Matos escreveu. Ele escreveu os textos líricos, amorosos. Ele escreveu os textos sacros, religiosos, e ele escreveu os textos satíricos. 3 tipos de texto. Então, aqueles amorosos, aqueles religiosos e aqueles satíricos. Nos amorosos, de que ele vai falar? Da mulher, né, gente? Claro. Da beleza da mulher, do encantamento dele com a mulher muitas vezes idealizada, do perigo da mulher, porque é essa mulher que faz o homem pecar, né, gente? Olha só, até parece que essa responsabilidade é nossa, né? Então ele vai falar de todo o seu encantamento e de todo o seu perigo, né? O perigo que ele vai passar por causa dessa mulher. Por quê? Porque como ele é um ser fraco, ele vai sucumbir e vai pecar. Em seguida, nós temos os textos religiosos, a maioria deles destinados a Deus, ou a Nosso Senhor, ou algum santo, em que o eu lírico faz o quê? Pede perdão. Ele pede perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos seus desvios, pelas suas fraquezas, promete não pecar mais, o que não é garantia, né, gente? E aí, esses textos religiosos têm essa temática de arrependimento e de pedido de perdão.
tudo muito dentro dessa visão aqui que a gente já estudou. Só que ele também escreveu os textos satíricos e esses lhe renderam tanto fama quanto problemas. Nesses textos satíricos, o que ele vai criticar? O que Gregório de Matos vai criticar? Ele vai criticar a corrupção presente na Bahia por parte dos governantes e ele vai criticar a devassidão moral daqueles que representam o poder. Não, gente, a gente não está falando do século XXI, tá? A gente está falando do século XVII. É impressionante como que a temática é atual, né? E quando ele começa a construir esses textos satíricos, é claro que o resultado não pode ser bom. É claro que muita gente ficou aborrecida por aparecer mencionada nesses textos de Gregório de Matos. Isso foi tão complicado que rendeu ao poeta o apelido de Boca do Inferno. Boca do Inferno por quê? Porque dali não vai sair coisa boa. Ele vai falar mal de todo mundo, de todos aqueles que se corromperam, de todos aqueles que se desviaram, de todos aqueles que participaram de devassidão moral. E aí, essa história de ser o Boca do Inferno não pode ter dado muito certo, né, minha gente? É por causa disso que ele vai ser exilado para Angola para que fique quietinho, sem falar e sem escrever muito, certo? Bom, com isso nós tivemos uma ideia muito simples de como funcionou o barroco no Brasil, com inspirações europeias, com questionamentos advindos de uma situação presente na Europa, né, resultante do fusionismo entre a visão renascentista e a visão medieval, que se transformou num texto bastante dualista, né, com duas vertentes opostas, que valorizavam ora a razão, ora o espírito, a emoção. Combinado? Então vamos agora dar uma olhadinha no arcadismo. Em 1768, Cláudio Manuel da Costa publica no Brasil a obra Obras. E com essa publicação é finalizado o barroco e é iniciado o arcadismo. Sempre, gente, estamos falando de convenções, né? Começa então um novo estilo literário, com uma nova visão de mundo, com uma nova maneira de retratar os anseios desse eu lírico e de mostrar uma produção literária. Mais uma vez, eu preciso lembrar vocês que tudo que se passava no Brasil era bastante diferente daquilo que estava acontecendo na Europa. Vamos dar uma olhadinha na Europa? Ó, século XVIII, né? O que nós temos lá? Um momento histórico, gente, bem tumultuado e muito rico, porque a gente tem ascensão da burguesia, decadência da influência da nobreza, revolução industrial, prestígio do iluminismo. O iluminismo vai trazer para o centro das atenções a razão. E aí nós temos uma forma ideal de aprender o mundo, que é o modelo racional. Os filósofos iluministas muito contribuíram para essa cosmovisão, né, gente? Voltaire, Montesquieu, Rousseau e outros. Nós temos agora como características um ser racional, um mundo simples e a valorização do contato do homem com a natureza. Ué, mas de onde veio isso? Contato com a natureza. Bem, arcadismo, gente, não é um nome aleatório. Eles se inspiraram num lugar chamado Arcádia, lá da Grécia Antiga. Então, a gente volta, a gente retorna à inspiração clássica, né? Que nós já tínhamos visto aqui
com o classicismo e nós vamos ver aqui com o neoclassicismo. Então, essa inspiração bucólica, essa inspiração campestre, essa valorização do campo, ela tem origem lá na Arcádia. Já vamos falar disso. O que mais? Temos aqui uma inspiração clássica, né? Acabei de falar, ó, forma e temas. Inspiração na poesia clássica, com alusão à mitologia, a busca pela clareza, a abordagem racional do mundo e uma reverência à natureza e à simplicidade, que são temas neoclássicos. Você já está pensando aí que o estilo ele vai se contrapor ao estilo anterior? Enquanto aqui nós vivíamos angústia, dúvida, conflito, sobreposição de ideias antagônicas, aqui o objetivo é simplicidade, clareza, racionalidade. É isso mesmo, assim funcionam os estilos literários, né, minha gente? E o que nós temos aqui? Nós temos uma inspiração neoclássica. Então, da mesma forma que acontecia antes, os nossos escritores viajavam para a Europa, lá estudavam, lá se formavam, lá construíam a sua bagagem cultural e quando retornavam ao Brasil, traziam essa inspiração. E eu preciso falar para vocês agora de alguns preceitos que têm essa origem na Antiguidade Clássica. E eu vou dizer os nomes do jeitinho que eles estão escritos aqui. Vocês já entenderam aí a inspiração clássica, né? Fugere urbem significa fuga da cidade. Então, os Árcades vão valorizar esse preceito. Se você vai fugir da cidade, você vai para onde? Para o campo, né? Então, olha a valorização do campo, da vida simples, da vida calma, da vida pacata. Então, esse é um preceito Árcade. Claro que você já está pensando num artificialismo, né, gente? Porque esse poeta não está vivendo a vida dessa maneira, mas a produção vai ser assim. Temos também locus amenos. O que quer dizer isso? Lugar ameno, pacato, calmo, tudo a ver com a vida no campo. Temos carpe diem. Epa, para tudo. Carpe diem, mas aqui também apareceu carpe diem. Olha só, é verdade. E o que é carpe diem? É aproveite o dia. Aqui a ideia era aproveitar o dia, por quê? Porque tudo passa rápido, tudo acaba, a vida é muito rápida, nada vai ficar para sempre e eu não sei se Deus vai me castigar, aquela angústia toda, e eu precisava aproveitar o dia. Aqui o aproveitar o dia é mais calmo, mais tranquilo, mais pacato, mais relaxado. Vamos aproveitar o dia, viver em contato com a natureza, né? E isso tem sim, gente, um artificialismo, porque muita gente que mora no campo sonha em se mudar para a cidade. Mas quem vive na cidade, naquela agitação, naquele turbilhão, quando tem um momento de descanso, vai para o campo. Mas é só um momento, né? E já retorna para aquela sua vida agitada. Bem, esse carpe diem também vai aparecer aqui no arcadismo como o aproveitamento da vida pacata, tranquila e calma do campo. Nós também temos áurea mediocritas, que vai dizer o quê? Vai dizer que vai ser áureo, vai ser valorizado, vai ser destacado aquilo que é mediano, aquilo que é simples, né? Aquilo que é muito, muito, muito básico. Os excessos, os exageros ficaram aqui. Agora a gente tem uma vida mediana, simples. E a gente tem o inutilia truncati, que é jogue fora as inutilidades, jogue fora os supérfluos, jogue fora os exageros, viva de maneira simples. Muito bem, acabamos de ver como funcionava a cosmovisão Árcade, mas e o Brasil nisso tudo? Vamos começar do começo.
No Brasil, gente, tudo está muito diferente. E aí nós precisamos retornar à época do século XVIII no Brasil. Pensou aí? Lembrou suas aulas de história? Enquanto aqui no Barroco, século XVII, nós temos uma concentração no Nordeste, vivemos uma época de ciclo econômico da cana-de-açúcar, Bahia como polo econômico, concentração populacional no Nordeste. Aqui tudo mudou de figura, porque, enfim, descobriram aquilo que queriam desde o início no Brasil: ouro, né? É a época do ouro. E aí esse polo socioeconômico, ele sai do Nordeste e vai para a região de Minas Gerais. Nós estamos falando agora de Vila Rica, né? Tudo está muito diferente. A produção literária já aumentou um pouquinho. O público leitor também já aumentou um pouquinho. E aí, nós já temos aqui, no século XVIII, o início da formação desse público leitor, que no século XIX vai se consolidar, certo? Esse público leitor, gente, é aquele que já está lá na região das Minas Gerais. Só que nós estamos vivendo um período político e econômico e social muito complicado, que é a Inconfidência Mineira. E o que isso tem a ver com o arcadismo? O que tem a ver é que muitos inconfidentes eram poetas árcades. Então, em vários momentos, essas informações, elas se aglutinam. Enquanto nós temos uma inspiração literária de calma, tranquilidade, vida pacata, bucólica, campestre, nós temos um momento político-social muito agitado, muito conturbado, né? Existe aquele embrião de ideal libertário, revolucionário, para que o Brasil se desgarrasse de Portugal, principalmente depois da independência dos Estados Unidos, né, gente? Então, essa ideia libertária, ela está muito viva aqui no Brasil nesse momento. E esses inconfidentes que estão lutando para que consigam mais direitos, liberdades, para que não sejam oprimidos pela coroa do jeito que estavam sendo, esses mesmos, muitos deles, são os poetas árcades. São os poetas árcades que vão fazer a sua produção falando do campo, da ovelhinha, do céu azul, das nuvens, da vida pacata, do amor calmo, né? Então é por isso que a gente fala desse artificialismo. Bem, como é que funciona então? Nós temos 4 poetas de destaque no arcadismo. Vamos começar por 2. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa, o introdutor do movimento, né, gente? Que publicou a obra Obras, que inicia o movimento. E Tomás Antônio Gonzaga é o autor de Marília de Dirceu. Marília de Dirceu, gente, é considerado, assim, o best-seller dessa época. Porque é aquele poema que vai mais ser lido. Por que ele vai mais ser lido? Porque ele tem aquele apelo, né? O eu lírico se coloca numa condição de preso, porque o próprio Tomás Antônio Gonzaga está preso e ele está se declarando para sua amada que está longe dele, que é a Doroteia. Vale dizer aqui uma característica muito interessante, que é o pastoralismo, né? Para viver essa vida campestre bucólica, os poetas se colocavam numa condição de pastores e consideravam para eles um pseudônimo. É como se eles assumissem aquela figura, né, que vai escrever esses poemas. Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, tinha o pseudônimo de Dirceu. Por isso que o livro se chama Marília de Dirceu. É Dirceu cantando o seu amor para Marília, né? Cláudio Manuel da Costa tinha o pseudônimo de Glauceste Saturnio, né? Olha só que empáfia. E esses pastores,
entre aspas, estão pastoreando o gado, estão num cenário muito verde, com uma relva muito bem cuidada, existe um sol lindo, um céu azul, muitas nuvens, um riacho, sempre tem um riacho de águas cristalinas, e ali esse pastor que deixou o gado por alguns momentos se alimentando ou repousando, vai se encontrar com o seu amor. Esse cenário bucólico, gente, é muito, muito frequente no arcadismo. E aí nós temos esses dois poetas de destaque, né? Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Juntaram-se a ele também dois poetas árcades que já têm uma vertente um pouquinho diferente, que são aqueles responsáveis pelas epopeias. Quando a gente falou em gênero épico, lá no outro vídeo, eu falei nos dois. E são eles, Frei de Santa Rita Durão e Basílio da Gama, que vão escrever essas epopeias nacionais, né? Já defendendo um pouco essa ideia nacionalista, que vai tomar forma e corpo no estilo seguinte. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O Uruguai é de Basílio da Gama, e Basílio da Gama vai contar para nós a luta de portugueses e espanhóis contra os índios e jesuítas no sul do Brasil. E aqui a defesa é dos índios, né? Claro, contra os portugueses e os espanhóis. Nós podemos perceber ideais iluministas, como o questionamento da guerra, a crítica à presença dos jesuítas e a valorização do indígena. Olha como que isso já é a sementinha do estilo que vem depois. A valorização do indígena. E nós temos Frei de Santa Rita Durão escrevendo Caramuru, que é a nossa outra epopeia, né? O nosso outro poema épico. Em Caramuru, ele vai contar as aventuras de Diogo Álvares Correia. Diogo é o próprio Caramuru, ele é um náufrago, né, responsável pela descoberta lá da cidade da Bahia, vamos dizer assim. E nesse poema épico, ele vai contar todas essas aventuras de Diogo. Não critica os jesuítas. Claro que não, né, gente? Ele era um frei, ó, Frei de Santa Rita Durão. Então, ele não vai criticar os jesuítas, mas valoriza a natureza, a nacionalidade e o indígena. Mais uma vez, a valorização do indígena. E ainda temos um outro texto sobre o qual vale a pena falar no arcadismo. Temos um texto satírico. Ah, você não falou isso lá no Barroco, Cristina? Falei. Gregório de Matos fez os seus textos criticando, né, os poderosos da Bahia. Mas Tomás Antônio Gonzaga também fez os seus textos criticando os poderosos de Minas Gerais. Exatamente. Então temos texto satírico aqui e temos texto satírico aqui também. Só que o período, gente, era muito conturbado politicamente, né? Então, fazer qualquer tipo de crítica em tempos de Inconfidência Mineira poderiam render a prisão e a forca. E o texto Cartas Chilenas, ele é muito, muito interessante, porque ele é, vamos dizer assim, disfarçado. Tomás Antônio Gonzaga, com o nome de Critilo, vai escrever cartas para o seu amigo Doroteu, e esse nome é atribuído a Cláudio Manuel da Costa, né? Como se fosse Tomás Antônio Gonzaga escrevendo para Cláudio Manuel da Costa. Mas essa atribuição, gente, ela não é confirmada. E o que ele vai falar? Qual é o assunto dessas cartas? Bem, a carta se chama Carta Chilena. Então, ele vai contestar os procedimentos e as atitudes do governador do Chile, que é Fanfarrão Minésio. Só que, claro, gente, que ele não está falando do Chile, né? Ele está falando do Brasil. Tanto que a pessoa... Tanto que o líder do Chile, ele se chama Fanfarrão Minésio. Olha aí, gente, nem precisa pensar muito. É aquele que faz farra em Minas. Fanfarrão Minésio.
Na verdade, ele está falando do líder político do governo de Minas Gerais, na época da Inconfidência Mineira. Só que não poderia falar assim abertamente, né? Então, a leitura de cartas chilenas é recomendada. Vamos ver o que a gente tem aqui. Cartas chilenas. Perfil satírico, marcada ideologicamente pelo pensamento iluminista, crítica à política do administrador da capitania de Minas Gerais. Muito bem. E assim nós conhecemos um pouquinho do arcadismo. Então hoje nós falamos da literatura colonial, né? Barroco, século XVII, arcadismo, século XVIII. Enquanto aqui a gente tem muita dúvida, muito conflito, muita angústia, aqui a gente tem um pensamento racional, simples, pacato, bucólico e campestre. Tudo com muita influência europeia. E aí, gostou? Agora você vai começar a sua leitura por um poema de Gregório de Matos ou por um poema de Tomás Antônio Gonzaga? Ou você vai ler um sermão de Antônio Vieira ou você vai ler um trecho de cartas chilenas? A escolha é sua. Tomara que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.